Isso aqui foi a aula da semana passada. Lembra que o bobão que vos fala aqui, eu apresento, eu faço um feedback da aula passada, tá bom? Para a gente saber quem não veio ver e quem viu vai observar. Tá? Olha. Soninha, lembra daqui, Sônia? Lembra daqui? Tá bom, olha lá. Nós falamos sobre a questão do renascimento, a ruptura, o homem... Boa noite. Boa... Quem chegou? Olha, falamos de Fitino, tá? Olha. Falamos de tudo isso a semana passada, tá? Nicolai Copérnico. Estão relembrando, gente? Tá? A perspectiva, lembram? Ó, né? Leonardo da Vinci, Panofsky. Esse é um cara bem legal para quem gosta de simbolismo da arte, tá? Erwin Panofsky, um alemão. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu estava dando boa noite sem o microfone. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você estava dando boa noite com o microfone ligado. Você deu umas 4 boa noites, viu? Oi? Oi, mas boa noite. Vamos lá, então? Pronto, pessoal? Tá? Alguém pode falar sim aí, que eu me sinto sozinho. Aí, sim. Todo mundo com o microfone desligado, menos o da Soninha e o do Val. Sim. Val, vamos botar todo mundo, Val, por favor. Prontos? Prontos. É que hoje é a primeira vez, então a gente... Então, hoje o tema, como a Soninha já bem falou para nós, barroco, ciência e filosofia, mentira. Tem um monte mais de coisas, tá? E a interpretação simbólica. Tem um monte de coisas que a gente vai ver hoje, porque tem coisas que eu não consigo, durante esse período, determinar se é literatura e se é filosofia. Vocês vão ver por quê. Vamos lá. Val, tem alguns microfones ligados ainda, querido. Tá? Lívio, só que eu mutei todos eles. É que algumas pessoas queriam falar com você para dar boa noite, aí eu acho que eles ligaram. Mas tá bom. Tá bom, Val. Então, eu vou pedir a gentileza para o pessoal que está com o microfone aberto, por favor, não vai quebrar o microfone, é só para desligar, hein? Tá? Então, vamos lá. Isso aqui eu sempre coloco, lembro, para a gente saber aonde a gente está. Eu sei que cada um de vocês está na casa de vocês ou no trabalho. No caso do Nilson, acho que ele está no carro, né? Mas vocês estão com vocês, tá bom? Então, aqui nós estamos exatamente no período que a história, não a história da arte, a história chama de Idade Moderna, tá? Que é de 1453, quando os otomanos invadiram Constantinopla, né? Cai ali aquela Roma, não a Roma na Itália, né? Mas na Roma, vamos chamar de Oriente Médio, tá bom? E que é um período que vai até a Revolução Francesa, de 1789, só para vocês se situarem, tá? Vamos lá. O Barroco foi um período do século XVII demarcado por revisão dos valores renascentistas, o que nós acabamos de ver e que nós vimos na aula passada, o que nós já passamos também no Arte como Referência 1 e 2, tá? Com isso, criando uma nova observação sobre o mundo, assim, modificando a visão da política, da religião, da ciência, da literatura, da filosofia e da arte, tá bom? Esses 6 tópicos. Eu vou juntar um pouquinho a literatura com filosofia, porque elas se confundem um pouco, porque você tem um literato, um escritor, que ao mesmo tempo, por ele ser literato, ele escreve sobre filosofia, então ele caminha nas áreas. Por exemplo, Francis Bacon, por exemplo, William Shakespeare, tá? Basicamente, a questão que acontece no Barroco contra o Renascimento é uma questão de espírito, portanto, espiritualidade e razão. Entendam, quando eu coloco espiritualidade, eu não estou entrando diretamente na questão da religião, que existe uma distinção muito grande entre espiritualidade e religare, religião, tá bom?
Isso aí a gente pode conversar depois, caso queiram. Bem, esse período ele é marcado pelo quê? Pelo absoluto, pelo absolutismo. Agora, tá, o que quer dizer absoluto? Não é da aula de terça-feira, Carol, tá? Não é aquele absoluto Deus, né? É como alguém chega e fala: ah, Deus é absoluto. Acabou a história. Em português, quando você usa a palavra absoluto, ela é absoluta. Não tem nada além do absoluto, então não dá mais para continuar. Mas como a gente gosta de brincar com as palavras, né, as palavras não têm peso, a gente usa absoluto como, ah, aquele cara ele foi completo, ele foi absoluto, né? Mas tá bom. Então, o que é o absoluto, o absolutismo na política? É isso aqui, ó. Estão vendo a potência ou a prepotência de Luís XIV? Ele era chamado de o Rei Sol. Nossa, ele iluminava tudo, né? Agora, é bem interessante essa obra, que ela especifica bem. Vocês podem ver a parte do manto dele, o manto azul, tem todo o simbolismo, tá? Do período que até hoje a França utiliza. Tem toda essa peluca, esse cabelo dele, né? O sapato, a roupa, a pompa, aonde ele está reservado, isso mostra muito bem o que é o absolutismo. O que é o absolutismo? É um rei que, ao mesmo tempo, ele é imperador, ao mesmo tempo, ele é quase, se não, Deus. E esse é o período. A monarquia, ela não é somente um regime, tá? Ela é tudo. E quem é o monarca? Sou eu. Quem é o rei? Sou eu. Eu sou eu, Luís XIV, não Olívio, tá? Então ele é tudo. Esse é um período de absolutismo. Olha que coisa forte, né? Para mim pega muito forte isso, tá? Pois bem, aí acontece a Contra-Reforma. Eu saio da política agora, que nós já entendemos que a política é o quê? Ela é absoluta. Aí, de repente, tá? Soninha, pode deixar o teu som ligado? Deixa ligado o teu, aí você vai falando junto quando você quer. Tá? E quando alguém quiser falar alguma coisa que seja interessante, gente, a gente pede para vocês desligarem o som, porque aparecem sons não pertencentes. Mas quando vocês quiserem interferir e trazer alguma coisa, nós estamos cada vez mais num petit comitê que está conseguindo trocar esse conteúdo. Então, eu não tenho problema com interferências. E se ela for muito longa, a gente é adulto, a gente corta, tá bom? Não tem problema, a gente vai crescendo junto aqui, tá? Então, esse absolutismo, de repente, ele vai ser cortado contra a reforma. Agora, se a gente tem contra a reforma, eu não sei se vocês lembram o que é a reforma, né? Então, se houve a reforma, tem que ter a contra-reforma. Nós falamos da reforma a aula passada, porém, a reforma está aqui, né? De Martin Luther, né? Lembram do Martin Luther King? Lembram dele, tá? Né? Que foi assassinado? Ele tem o nome de Martin Luther, que é aqui em português, né? Português Brasil, Martinho Lutero. Acho que alguém gostava muito dele, colocou no diminutivo para se apaixonar por ele, tá? Então esse cara cria as 95 teses que ele não aguentava mais com que a igreja, olha só que legal, portanto, essa reforma foi feita por causa de quê? Porque a igreja vendia indulto. O que é o indulto aí? Sendo bem simples, vendia passagem, vendia entradas, sabe? Para o mundo do além. Isso é muito complicado, era caro isso, imagina. E até hoje, dependendo de quem, uma pessoa chega e fala, olha, eu vou maldizer você e vou fazer um sinal para que o demônio te leve. Tem pessoas que se levam por isso, né? E dependendo da religião, isso vai levar a pessoa até uma briga, né? Então a reforma foi contra isso, tá? E aí, no momento, se estabelece essa contra-reforma, a igreja, portanto, existe uma mudança de pensamento, e nós já falamos bastante dele, ele vai aparecer daqui a pouquinho
daqui uns 15 minutos, num artista que nós vamos falar hoje, que já falamos dele, mas hoje nós estamos cada vez mais nos concentrando, né? Nós vamos falar agora de São Jerônimo, lembra? Hierônimos, século V, VI, que fez aqui não é Viviele Gatai, não, tá? É Vulgata, tá bom? Ficou legal a tradução ali do Viviele Gatai, né? Então, a Vulgata, por que Vulgata? Ele traduziu direto do aramaico hebraico para o latim. Lembram que até eu falei para vocês, daí que Adonai virou Deus em latim, de I, tá? A palavra mesmo. Adonai, não Elohim, que daí já seria a segunda parte, porque a primeira parte do Gênesis tem um determinado nome de Deus. No Bereshit, né, a segunda Gênesis, né, tem um outro nome de Deus. Isso tem todo um estudo sobre isso. Um dia a gente pode se debruçar um pouquinho sobre o Bereshit, que é bem interessante. Nesse momento, no Concílio de Trento, né, em 1546, coloquei aqui para quem quiser anotar, é um momento, Sandra, isso acho que é bem legal para a questão da Idade Média, né? Nós não estamos mais na Idade Média, mas passou-se a Vulgata pela Idade Média, né? Veja, nós estamos falando de 1000 anos, ela foi traduzida, mas ela só é reconhecida como tal, né? E fica forte em 1546. Então, nesse momento, houve a Contra-Reforma da Igreja para estabilizar todo um conteúdo, né? E nesse momento aqui, reparem, se nós estamos falando do absolutismo, que é o monarca, aí eu entro com a Contra-Reforma, existe, óbvio, poderes aí batendo, se enfrentando. E claro que tudo isso começa numa construção, numa reforma, portanto, aonde aparecerá um novo sol. Lembram? Nesse momento, a Terra ela deixa de ser centro. O que entra no centro do nosso universo é o Sol, ou seja, a ciência é modificada. Então, a forma pensamento já estava existindo. E, nesse momento, despontam quem? Galileu Galilei, Blaise Pascal, Sir Isaac Newton e Gottfried von Wilhelm Leibniz. Tá? E esses são um dos poucos que eu acho bastante importantes, aonde modificam a ciência, modificam o cálculo matemático, a observação celeste, portanto, astronomia, portanto, densidades, se fala sobre gravidade, que não é o que se acha hoje, sabe? Mas tudo isso veio de um trampolim da Grécia, da Roma, né? De várias cidades do mundo, de várias trocas de conhecimento, e esses cientistas, filósofos, literatos, escrevem, pensam e trocam todo um procedimento que na aula que vem nós vamos falar das leis, das enciclopédias. Esses serão os ombros de gigantes que nós vamos nos apoiar. E aí existe algo que acontece que é fundamental para os dias de hoje. Prestem atenção. Surge pela primeira vez nullius in verba. O que quer dizer isso? Sem palavras. Esse grupo não acredita na fala, não acredita na escrita. Eles acreditam no fato. De quem que eu estou falando? Nesse momento, nós vamos ter uma mudança radical, graças The Royal Society of London for Improved Natural Knowledge. Natural Knowledge, conhecimento natural. A Sociedade Real Inglesa. Essa é a primeira sociedade aonde se trata da ciência. A ciência como uma... Eles não aceitam, lembram aqui? Não aceitam mais a palavra escrita.
precisa existir o fato. O conhecimento é natural. Natural knowledge. É o conhecimento, é o saber natural. Ou, portanto, observação. Mas olha que loucura, gente. Não vou me deter aqui, mas esse signo deles, a gente ficaria horas aqui. Só para brincar um pouquinho conosco, vocês não estão vendo 3 leões passando? Tá? Eles estão passando. E estão indo no brasão, tá? Olha só, ele está indo para lá. Ele está passando, estão vendo? Eles estão indo para o coração. Vocês lembram, na nossa comunidade, quem representa o leão? Iancalé, Jacó. Ele era forte como um leão, ele conseguia dobrar uma barra de ferro. Olha o simbolismo antigo que está aqui. E ele é 3, são 3. Esse é o brasão deles, nada mais. O brasão é uma leitura de um texto, tá? Então nós temos um brasão aqui, a forma desse brasão, ele também é um texto. Tem toda uma explicação nobiliária para isso. É lindo essa parte toda, principalmente inglesa, tá? Os franceses também têm, os italianos também têm, mas isso surge mesmo, é como o próprio nome de Davi, tá? O nome de Davi era escrito nesses protetores que se tinham, e com o tempo isso foi ganhando a nobiliária, toda uma questão sanguínea. É lindo o estudo disso. Pois bem, nesse momento, esses que pertencem à sociedade real inglesa, eu digo inglesa porque ela não pertence à Grã-Bretanha, tá? Não tem aí toda a Escócia, a Irlanda do Norte, a Irlanda do Sul, tá? Mas sim a Inglaterra. Tá? Nesse momento, a literatura e a filosofia destes Francis Bacon, Thomas Hobbes, Pierre Gassendi, tá? René Descartes, John Locke e Nicolas Malebranche são filósofos, são literatos, são cientistas, são seres pensantes. Eles pensam, eles calculam, eles escrevem. Não são renascentistas, né? Porque no renascentista, não, o homem renascentista é aquele que fazia tudo. Esse período também, e hoje também existe isso, tá? Mas só que quando a gente fala na história, os homens, né, os seres renascentistas, é que mistura-se um monte de coisa e a gente não tem tanto conhecimento quanto hoje. Hoje você tem pessoas que são técnicos em computador, que fez filosofia, que vende arte para pagar as contas, é um monte de coisa, é um complexo. E aqui a mesma coisa, tá? Nós temos isso proporcionalmente ao período existente pelas técnicas que se tem naquele período, tá? E aí, de repente, nós vamos entrar aonde a nossa referência, o vermelho, e o azul e o amarelo. Do que eu estou falando? O que é esse amarelo, azul, vermelho? São as 3 cores básicas, que serão muito bem usadas. E lembro a vocês que essa sociedade ela foi embasada por tradições secretas e ocultistas. Tá? Você tem a Frama Fraternitatis, a Frama Fraternitatis, que é de 1612, 1614, ela tem por troca a Sociedade Rosacrucis, que deu a base com a Flama Fraternitatis para formar aqui a sociedade real. Então, todo tem um místico, porque o que esses homens de ciência faziam? Revelavam as coisas, revelavam, recebiam e revelavam. Eles eram o que, basicamente? Alquimistas. O próprio Sir Isaac Newton, nos 3 últimos anos da vida dele, o que ele escreveu? Escreveu sobre alquimia. Então, a questão é identificar o que acontecia. Então, quando você tem o vermelho, o azul, o amarelo, era a trituração, o trituramento. Tá? Quantas pessoas foram mortas para conseguir fazer o vidro ficar vermelho? Porque não se sabia que era o óxido de ferro. Achava-se que era o sangue humano. Em 1614,
teve um alquimista alemão que descobre o quê? A cerâmica, que os chineses já tinham desde o século IX. Né? Então, imagina, naquela época, você comia, os nobres comiam em que tipo de prato? Prato de estanho. Estanho era limpo, interessante, mas era escuro. Que tipo como você manipulava a comida? Comia-se com colher. Né? Então, você tinha uma faca, você comia com colher ou com a mão. Nesse período que Erasmo, da cidade de Roterdã, ele lança, né, o livro de Boas Maneiras. Né? É tipo assim, quando estiver comendo em grupo com os seus comensais, jamais cuspa na frente dele, mas sim do teu lado. Olha só, isso era o modus na época. O guardanapo surgiu quando? Porque você limpava a boca no ombro, depois no antebraço, e um dia alguém tirou a manga e limpou. E aí que vira o guardanapo. Né? Quando que surge o garfo de 4, de 3, de 2? Né? Quando surge uma faca realmente à mesa? Isso tudo vai dando uma conotação de laboratório. Então, esses alquimistas foram criando esses apetrechos, tá? E claro que aonde você tem um rei Sol, um Luís XIV, ele quer todas essas condições. Vocês viram como ele está vestido, né? Então, começa a se pedir um ritual à mesa. De onde veio esse ritual? Da religião, do sacrifício. Isso depois, com o tempo, veio para a mesa, que nós chamaríamos hoje de boas maneiras. Tá? Então, quando você vai num jantar com nome na mesa, tá? De onde você sai com a parte das ferramentas? Que tipo de copo você pega primeiro? Né? Já tem uma ordem quase que pré-estabelecida ali, mas dependendo, né, você tem que ter esse conhecimento. Né? Deixa eu desligar aqui que tem alguém ligando. Será que é a Carol que está ligando? Então, tem um telefone aqui tocando. Então, quando aparece o vermelho, o azul, o amarelo, que são as cores básicas, que já se falava naquela época de cores básicas. Então, veio da alquimia. Veio porque se criou um sistema. Então, guardem esse nome, tá? Sociedade Real. É muito importante isso, tá? E aí, nós vamos entrar agora no que a Soninha gosta. Tá, Soninha? Esse é um dos caras que eu sou fascinado por ele, tá? Alguns vocês reconhecerão. Alguém conhece esse bigodinho aqui? Alguém já viu ele? Alguém ousa chutar quem é esse cara? Chuta alguém aí. Não vai chutar o aparelho que quebra, tá? Esse é o Nicolas Poussin. É um pintor filósofo francês. Eu trouxe 3 caras hoje, tá? Um francês, um italiano e um de Flandres, que ao mesmo tempo lá era Flandres e era Holanda, tá? Esse cara eu adoro ele porque ele é um pintor filósofo. Ele sempre traz para nós os mistérios. E a pintura dele eu acho espetacular. Olhem isso, tá? Eu já mostrei uma vez esse trabalho aqui para vocês. Olha esse colorido, esse movimento. Nos reporta o quê? A uma Roma, uma Grécia, a uma Etrúria, né? Todo o movimento, uma cor. Mas percebam essa outra obra dele. Olha, ao mesmo tempo, uma sensualidade. Como ele lida com cores básicas e consegue criar um movimento de sombra. Estão vendo o corpo dessa mulher maravilhosa? Não é que ela tomou sol na parte de cima, ela está mais escura. Não, é a sombra mesmo que ele criou. Olha que interessante, o branco, as crianças, todo. Agora, eu não. Oi? Oi, gente? Não, alguém sem querer abriu. Então, quando você vê os pássaros voando lá em cima, a mudança da cor das árvores, tá? É todo um simbolismo que por ele está sendo colocado importantemente. Percebam, olha, isso vocês já ouviram falar um monte de vezes. Qual o título dessa obra, gente? São 2 mulheres brigando na frente de um rei. E cada uma delas quer o seu filho. O que está acontecendo aqui?
Salomão. Isso. Obrigado, Carol. Na hora que uma mulher quer um filho que não é dela, lembra-se que ele chega e fala: então eu vou cortá-lo ao meio. Agora, vejam que interessante, como estão as mãos de Salomão, as duas colunas atrás de Salomão, lembrando que foi Salomão que construiu o primeiro templo. Então, nós temos Iaquins e Bós, força e manutenção, porque não adianta você ser uma pessoa forte. Tá? Eu não sei aqui quem já correu de moto ou de carro. Você chegar a uma velocidade de... Hoje, pegue o carro de vocês. Dificilmente um carro não consegue alcançar 100 por hora, correto? Agora, quanto tempo você consegue manter esse veículo a 100 por hora? Dificilmente hoje carros muito médio conseguem chegar a 150 por hora. E digo a mesma coisa, a questão não é chegar à velocidade, a questão não é ter a força, é manter a velocidade, é manter a força. Por isso são duas colunas, JB. Não é à toa também que essa é a marca de um whisky. De onde veio a história desse whisky, tá? Então aqui ele está trazendo para nós todo um simbolismo judaico-maçônico, onde ele transmite todo esse conhecimento. E temos à nossa frente aqui, na minha opinião, podemos discutir depois, do homem que trouxe a palavra para nós, Shalom. Porque ele conseguiu a paz. Então, talvez o nome dele venha por causa disso. Tá? Esse é o momento. Pois, Por que maçônico, Olívio? porque toda a base, como que eu vou te falar? Né? A base da maçonaria é a justiça, não é isso, Olívio? Não. Não? Não. Gente, só um instantinho, por favor, que tá... Só um instante. Estou tocando o telefone dele. Gente, mil desculpas, é que o telefone não parava de tocar, era lá de baixo, que eu estou recebendo um documento, que eu estou fazendo uma petição judicial, eu tinha que receber o documento, tá? Me desculpem, tá? Então, alguém falou de justiça. Claro que é também... daquele pêndulo, a história do pêndulo, né? Do equilíbrio, da justiça, Pera, ordem. você está jogando um monte de informação, tá? Pode ser pêndulo, pode não ser, pode ser justiça, pode não ser. É um complexo. Isso a gente precisa se debruçar sobre cada um desses signos e símbolos, tá? Mas por que Salomão aqui, por que Nicolau Poussin trouxe isso? Quando Deus conversou com Davi, tá? Davi não pôde construir o templo porque ele tinha sangue nas mãos. Vocês lembram disso? Tá? Ele não pôde construir. Então, e mesmo quando o templo foi construído pelo filho dele, que não tinha sangue nas mãos, ele pegou um verme, sim? Esse verme que passava por cima das pedras e quebrava as pedras, porque não podia ter ferro na construção, porque ferro machuca, ferro é ruim. Tem todo um método para a construção do primeiro templo. Tem toda uma técnica, tem toda uma arte para isso, gente.
Tá? Então, quando você vê o templo construído, tem todo um feedback, tem todo um conceito, tem toda uma narrativa, tem todo um ritual. Então, quando nós vemos essas duas colunas, tá? Quer ver que legal? Na porta da casa de vocês, sejam aonde vocês morem, não tem duas colunas para entrar? Tem uma porta. O que segura a parte de cima da porta? São 3 colunas? Meia coluna? São 2 colunas. Tá? Então, uma delas simboliza a força, Yakins, e a outra a manutenção da força, Boas. Lembram desses nomes dentro do judaísmo? Tá? Aí teria que se estudar o que cada nome está escrito em hebraico, entraríamos em gematria. Isso tudo é lindo. Então, quando ele traz isso, ele traz a construção do primeiro templo, da conversa com Deus, todos os cálculos gemátricos da construção que foram utilizados depois, proporcionalmente, para o segundo templo, que não foi igual o cálculo, tá? E aí foi destruído, e sabendo desses cálculos, dessas bases, tá? As igrejas tiveram por base isso, que não foi suficiente, mas aí sim, todas as catedrais têm por base o primeiro templo judaico. Todas as lojas maçônicas, todas têm por base os cálculos do primeiro templo. E aqui, Nicolas Poussin traz isso para nós. Vejam que interessante agora. Tá? Essa é a obra que eu mais gosto dele. Tá? Essa obra Et in Arcadia ego. Eu estou em Arcádia, ele escreve. É o que está escrito ali. Oba, chegou o documento lá do tribunal, estou feliz. Tá? É que eu sou perito judicial agora, então estou fazendo documentos quanto à peritagem, claro, sempre no ramo da arte. Então eu estou no meio de uma peleja aí. Né? Então o juiz manda, você tem que preencher os documentos, demora meses e anos às vezes. Aqui você tem pessoas discutindo a respeito de algo que está escrito ali. E o que está escrito ali? Eu estou em Arcádia. Lembra onde era Arcádia? Arcádia era o ponto... Não lembra, Carol? É o ponto do âmago da Suméria. Então, aquele local... Olha a palavra Arcádia, arcano, arco, ars, arte. Olha o que ele está trazendo nessa obra para nós, que é o tema de hoje, Soninha. São esses segredos que estão por detrás dessa obra. Agora, se vocês repararem bem nessa mulher que está de pé, ela não parece uma mulher leonardiana? Tá? O formato dela, a roupa. Então, agora, eles estão conversando e apontando para esse jazigo. Então, tem todo um mistério sobre isso. As cores são misteriosas. O local, esse local existe. É um local de sacrifícios. Então, é isso que determinadas obras de arte trazem para nós. Tá? E aqui, nós saímos agora da França e vamos para onde? Vocês lembram desse cara? Esse cara, deixa eu ver quem é ele. Roberto Carlos? Não. Ele é, deixa eu ver quem poderia ser. É o Donald, não amigo do Mickey, não o Donald Mickey, tá? O Trump, será? Não, não é. Esse é o Mirezzi, tá? Michelangelo Caravaggio. Agora se preparem, que eu mostrei uma obra dele aqui. Agora vejam esse chiaro escuro. Olha isso, gente. Isso é loucura, não? Agora, reparem a asa do anjo. Esse é homenagem, eu trouxe... Francisco, você ainda está aí? Esse é o São Francisco, cara. Pintado por Michelangelo Caravaggio, tá? Não confunda Michelangelo com Buonarroti, tá? Que é outro. Tá? Estamos no período barroco.
Depois, a gente entra na questão dos templos e da maçonaria para falar quanto à justiça, quanto a pêndulo, tá bom? A gente entra nesse assunto, caso você queira, tá? Então, aqui, eu quero que vocês percebam aonde está o ponto de fuga nessa obra, né? Lembra que nós falamos aula passada, da perspectiva? Geralmente, eu diria que o ponto de fuga está ombra é sombra, né? Está no ombro do anjo. E para mim está no umbro, na sombra, naquelas, estão vendo aquelas linhazinhas ali? Para mim me chama muito a atenção aquela escuridão com aqueles supostamente água, né? Fios de água, mas esse cara ele consegue me transmitir uma potência entre a luz e as trevas que eu acho esplendoroso. Se preparem, ó. Olha isso. Por que que eu trouxe esse cara aqui hoje? Ele é o Jerônimo, escrevendo a Vulgata. Olha isso. Vejam o fio da auréola dele. Vejam a caveira, a luz que ela tem. Vejam de onde. Vocês estão vendo a luz? A luz, no caso, nossos observadores, ela está vindo da esquerda para a direita. Ela está lavando a obra, a luz. Aí o vermelho explode. Você consegue ver as páginas da Bíblia que ele está traduzindo. Você consegue ver que a pena dele é leve, a concentração sobre a obra. E ele está numa mesa com 4 pernas. Pô, mas, Olívio, isso é óbvio? Não. Poderia ser... Estou deduzindo ainda, hein? Estou deduzindo. Porque pode ser somente apoiada na parede. Porque se é 4, tem todo um simbolismo do 4. Se ele está com a pena com a mão direita, do lado da caveira, e está pesquisando vestido com uma toga vermelha, tem todo um simbolismo na arte sobre isso. Todas as cores têm um porquê, Nineta. Igual quando, querida, você desenha, quando você pinta. Vamos pegar as cidades da Míria. Por que certas cidades da Míria são mais vermelhas, outras são azuis? Pode ver as obras que a Miriam deu para o clube, são azuis. Então, será que... Eu não sei o quanto vocês pensaram sobre, mas é bem a cor da bandeira da Eretz. É azul, né? Já repararam quantos dos nossos políticos, quando vão receber, né, o ministério, estão de gravata azul? Até hoje. Já repararam os antigos petistas que se vestiam de vermelho? Hoje, por algo estranho, sumiu o pentagrama, sumiu o vermelho deles, eles não estão mais, estão vestidos de azul, né? Não tem mais o machado e a foice, né? Então, os sistemas são assim. Mas no nosso caso, quando recebe o ministério em Eretz, que cor que é a gravata? Reparem nisso, tá? Se estão usando abotoadura, que tipo de abotoadura que é? Se estão usando pregador de gravata, que signo que tem no pregador de gravata, tá? Esse símbolo vem desde a antiguidade. Se preparem agora. Olhem isso. Davi. Quem que está na mão dele ali? Golias. Tá? Mas vejam novamente a lavagem de luz, a luz que é derramada. Você sente a clareza, né? Olha como ele sabe tratar as faces. Percebam o olhar de Davi e como está essa cabeça decepada de Golias. O olhar sem alma. Isso, Carol. Faz a careta mesmo. Sem alma, ele consegue. Olha como esse artista, ele pegou esse tipo de trabalho que talvez nós vamos ter. Quem gostava dele, tá, desse artista, vários, tá? Senão só me
debruçar aqui, vocês vão me matar que eu não vou parar de falar. Então, vários artistas beberam dessa fonte. O próprio Modigliani, quando pintava ou não os olhos, ele bebeu dessa fonte toda, graças ao seu avô, que infelizmente faleceu um ano antes do bar mitzvah dele. Mas o avô dele levou ele para a Kabbalah e levou ele para o templo das artes, os museus. Então, aqui, quando você vê uma obra dessa, você percebe todo o sentimento no semblante. Vamos lá? E esse aqui? Alguém sabe quem é ele? Alguém sabe quem é ele? Fala em voz alta, Nineta. Liga o som, pô. Você acertou, fala. Rembrandt. Isso! Tá vendo? Eu fiz curso de leitura de ouvido, eu consegui ler sua boca. Tá? Esqueci de... Perigoso, hein? Não, olha, você viu aí, ó. Então, olha que interessante, tá? Olha isso aqui. Né? Agora, percebam. Essa é uma das maiores obras que eu vi até hoje. Está no Rijksmuseum. É magnífico, é enorme. E o ponto de fuga aí está óbvio, né? Está no grande, na potência, né, da luz que vem a nós, né? Sáquia, a esposa dele, interessantíssima, né? Ele retratou ela muitas vezes. Um homem que, infelizmente, terminou a sua vida, não vou dizer na pobreza, mas terminou numa classe baixa, teve muita riqueza, pintava, fazia negócios com imóveis, comprava e vendia obras de arte. Foi um homem bem interessante. Agora, vejam que interessante aqui. O que nós, os judeus, achamos de Rembrandt? Ó, Nineta, presta atenção que foi você que viu que era ele. Ó. Eu preciso diminuir aqui. Ih, eu não vou ter como... eu não consigo ler tudo. Alguém pode ler para mim? Que eu não consigo tirar a imagem de cima. Eu consigo ler assim, ó. Nem a Rússia imperial, nem a Rússia dos soviéticos. Mas eu não consigo ler o resto. Leia. Nem a Rússia imperial, nem a Rússia dos soviéticos precisam. Eles não me entendem. Sou um estranho para eles e acrescentou: tenho certeza de que Rembrandt me ama. Marc Chagall, em 1922. Não é interessante o que o Marc Chagall achava da importância de Rembrandt? Olha isso, em 1922 ele cita isso. Agora, olha que interessante isso aqui. Esse eu consigo ler. Obrigado, viu, Boris? Por isso que eu chamei hoje, eu sabia que você ia ler o texto. Sempre que vejo um Franz Hals, vou fazer o quê? Né? Sempre que vejo um Franz Hals, sinto vontade de pintar. Legal, né? Sempre que vejo um Rembrandt, sinto vontade de desistir. Max Liebermann. Lindo, não é lindo isso? Lembram do Max Liebermann? É um poeta, tá? Princípio do século passado. Olha que legal isso, gente. Tá? Agora, Jorge, como sempre, eu não posso... Lembra que eu falei que eu sempre vou trazer a nossa questão judaica aqui. Tá? Então, no caso, eu quero falar de 3 judeus desse período muito importantes, tá? Positivo e negativamente. Tá? Um deles que eu sou apaixonado, Jorge, é por Lúria, Isaac Lúria, ou conhecido por Ari. Tá? Ari, leão. Tá? O Lúria, ele que conseguiu, se hoje eu entendo de Kabbalah, não, eu estou sendo prepotente, se hoje o que eu entendo de Kabbalah, que eu consigo entender na minha pequenez, foi graças a Gershon Scholli, tá? Anos 40, anos 30, ele junto com Walter Benjamin, tá? Escola de Frankfurt, tá? Ainda mais em Israel, a cátedra que ele deteve, né? Quem ocupa a cátedra dele hoje, Carol, fala o nome dele, o que deu aula no MUBI? Moshe Idel. Moshe Idel, tá? Então, vejam, se Moshe Idel ocupa a cadeira de Gershon Scholli todo esse conhecimento veio porque Lúria permitiu trazer para nós
pessoas que simplesmente observam, que não bebem do conhecimento original. Eu sou um observador. Foi por causa de Ari. Ele trouxe, tá, durante esse período, isso. Mas ele trouxe, na minha opinião, agora, Boris, tá, olha aí, ó, você vai gostar disso. Ele abriu tanto essa fonte, ele abriu tanto essa luz, que aí teve um homem, descendente, discípulo dele, de conhecimento, Sabbatai Tzvi, que chegou a um ponto de beber tanto essa luz que se achou o Messias, achou que era o Messias, que foi um problema e, ao mesmo tempo, muito interessante. Foi um problema, assim, no período do século XVII, ele ter achado que era o Messias, tá? Tanto que depois foi dada a base, na minha opinião, para a construção, no princípio do século XVIII, os Hassidim. Eu acho que houve movimento, sempre quando você tem uma reforma, uma contra-reforma, acontece algo de potência que se transforma a você, você cria algo. Mas nós tivemos um encontro terça-feira agora, onde nós falamos em estabilidade e ruptura. Ruptura e instabilidade. Fizemos uma sequência de uma leitura onde você percebe que a estabilidade é muito boa quando ela tem ruptura. E a ruptura é muito ruim, mas quando ela chega à estabilidade, ela é muito boa. Ou seja, nós temos que ter esse movimento, que os japoneses chamam de Yin e Yo. E aqui no Brasil é Yin e Yang. Tá? Esse Yin-Yo, esse eterno movimento de estabilidade e ruptura que cria, e nós sabemos muito disso. Por isso que nós concordamos até onde temos que discordar. E nós discordamos até onde temos que concordar. Essa é a grande sacada, né? Então, quando teve esse movimento de Tzvi, eu acho que aí tivemos um movimento muito grande na Europa, Alta Europa, Turquia, né? Ali já leste, oeste, esse movimento todo que deu base para criar todo um pensamento racídico, 1710, 1730. E aí, claro que eu não vou poder deixar de falar de duas pessoas. Um deles, Ramban, Maimônides, para quem Deus era transcendental, tá? E agora Baruch Spinoza, escrevi aqui no modo português, tá? Português Portugal mesmo, tá? Esse Bento, esse Baruch Spinoza, para ele Deus era a natureza. Por isso que Einstein gostava do Deus de Spinoza, por causa da physis. Physis em grego, natureza. Ele era um físico. Physis, físico, né? Natureza. Então, para Spinoza, Deus era a natureza. E o que era natureza? Não é natureza, quando a gente fala natureza, não é o verdinho, a pedrinha, tá? Não estamos falando da graminha, estamos falando de tudo que é natural, o universo. E aí você tem que se debruçar sobre os escritos de Spinoza para tentar compreender. Pois bem, lembram que no começo hoje, né, o Val e eu anunciamos aqui, porque a Sônia deixou, a exposição do Modigliani. Sabem o nome da tataravó de Modigliani? Regina Spinoza. Nós vamos falar sobre isso também, tá? Não hoje, vamos falar durante a exposição do simpósio que a gente vai realizar. Tchan, tchan! Se preparando para a aula que vem, onde nós vamos falar de racidismo, enciclopedismo, hermetismo, portanto, neoclassicismo ao realismo, tá? Vamos ver aqui agora. Voltei, gente. Oi, Anitta! Beijo. O Nilson apareceu, a Uva está aí também, a Marta. Ô, Chico, você gostou de você lá? Gostou ou não? A Paty está aí. Gostei, ele é um extraordinário. Tem um filme. É extraordinário o trabalho, né? Ele é muito bom, ele é muito bom.
Oi, Pati, também está aí com a gente. Quem não viu? O Marcelo, cadê o Marcelo aí? Ó? A Flora quase nunca se mostra. Quem é que estava falando aquela hora? Sônia, ninguém está ouvindo, tá? Pergunta para aquela pessoa que perguntou sobre a questão da justiça do pêndulo, se ela não quer continuar perguntando da maçonaria. Quem perguntou da justiça do pêndulo não quer perguntar agora? Eu não sei quem é. Eu também não. Não, espera um pouquinho. Alguém perguntou. Foi a Uva. Não fui eu que fiz a pergunta. Eu falei Eu perguntei, você da comentou. justiça salamônica e tal, que é o tempo de Salomão, aquela história toda, se tinha a ver. Foi isso que eu Foram coloquei. vocês duas. Eu perguntei por quê. Uma perguntou e a outra rebateu. Por que maçonaria? Aí a Uva complementou. Olha que legal. A palavra maçonaria, para nós, ela veio do português de Portugal, né? Que não é nossa palavra. E a palavra maçonaria de Portugal ela veio direto do francês, tá? Maçon, que quer dizer martelo. Só que do inglês, o maçom ele é Freemason, tá? Que é um outro. Aí já quer dizer uma outra colocação que na tradução, qual eu desconfio sempre, eu não acredito. Oi, Sasha, eu desconfio dos sinônimos, tá? Seria pedreiro livre. Então, talvez o Freemason, tá? Esse Mason vem do massa do francês, que quer dizer martelo e pedreiro, tá? Daí vem o nome maçonaria para nós. A maçonaria ela surge como tal em 1717, em termos de documentação. E quem preparou essa sociedade foi Elias Ashmole. Ele não chegou a viver para vê-la como tal, tá? Como tal, estou sendo bem maçom, para não vê-la ela como tal, né? Então, ela surge exatamente, os maçons se reúnem em lojas. De onde vem a palavra loja? Vem de alojamento, alojar, tá? Não se preocupe, tudo que eu estou falando aqui é permitido e é bonitinho, tá bom, gente? Então, quando os construtores de templo, no período da Alta Idade Média, olha aí, Sandra, isso é matéria para você também e é bem legal. Alguém está ligado o som e está dando uma reverberação de... Vou pedir para vocês fecharem os sons, tá bom? Está fazendo um xixi. Não está fazendo xixi, não. É o barulhinho de xixi, tá bom? Então, para ser preciso, em 1090, Bernard de Clairvaux, aqui em português, me ajudem. Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval, tá? Ele cria a ordem cistense, que se baseia em São Bento. Lembra disso, Sandra? São Bento é a primeira ordem. O que Bento fez de diferente? Bento criou a ordem. O que é ordem? Levantar a tal horário, rezar em tal horário, comer em tal horário. Por isso que se chama ordem, tá? Por isso que a gente tem essa ordem no judaísmo, gente. A gente tem essa... Lembra, por que a gente tem a primeira brahá da manhã, que não pode abrir os olhos, não pode levantar o corpo? Que hoje a gente utiliza para não ter tontura. Os nossos sábios já pensaram nisso, né? Então, essa ordem, organização, orgânico. Olha que legal. Ordo, or. Então, mesmo, só que estão falando em latim. Or não é luz aqui em Ivrite, tá? Então, o or quer dizer o quê? Boca. E olha o formato. Or quer dizer boca em latim. Qual que é o formato da boca? A letra O, o círculo. Isso, Uvá. Então, esse é o simbolismo da ordem circular. Beberam? Pegaram a fonte? Tá? E dessa ordem, dessa organização, se cria as ordens, e aí vai de São Bento para Bernardo de Clairvaux, Bernardo de Claraval. Obrigado, Carol, obrigado. Bernardo de Claraval. Em 1090, ele cria a Ordem de Cícero, e ali cria-se com 7 homens em Jerusalém, aonde exatamente? Aonde?
aonde Isaac seria sacrificado, aonde o primeiro templo foi edificado, aonde o segundo templo. Lá é criado a ordem do templo. Em 1100, por coincidência, 1100 Rai, 1118. Olha que legal, gente. Olha as coincidências. E nesse momento, eles estão numa estrebaria. Nessa época, lá era uma estrebaria, era um alojamento de cavalos. E lá eles se alojavam, e lá eles se reuniam. E lá, por serem construtores de templos, eles usavam os símbolos, tá, dessa Gebla. Sim? Então, o que vinha a ser? A maçonaria ela tem um esquadro que simboliza o quê? A matéria. Mede, ó, a matéria. E aí tem o compasso. O compasso mede o quê? A não matéria, o espírito. Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Olha que legal. Esse é o simbolismo, tá? Então, por isso que fica tudo perfeito em ambas as colunas, né? Isso é bem interessante, esse simbolismo. Bem, então, claro que lá também a uva se utiliza o pêndulo. Tem um livro bem legal que vocês precisam ler, tá? O Pêndulo de Foucault, do Humberto Eco. Todos os capítulos são feitos pela árvore cabalística, tá? É muito legal. É muito legal. Esse meu livro original está emprestado para o Júlio Capobianco, está com ele. Um dia eu pego, mas o Júlio é muito legal, acho que eu vou deixar com ele. Porque eu rabisco o livro todo, eu tenho mania de escrever no livro, tá? Não nos meus raros, mas alguns livros eu tenho 2, aquele que eu rabisquei e o que está bonitinho. Isso é coisa de quem tem toque. Bem, perguntas mais. Tá? Você está rindo aí, Uva? Vai dizer que você não tem toque também. Mané, não tenho, não tenho. Ah, chato. Tá bom. Não tenho mesmo, não tenho. Não, deu para responder um pouquinho para você e para a Sônia? A Sônia eu brigo com ela depois e pronto. Tá. Deu para responder. Eu acho que a Sandra. Oi. Olívio. Eu. Oi. Quem tá falando que eu não estou vendo? Nelly. Ah, oi, Nelly. Oi, querida. Amor, é o seguinte. Essa Bíblia que foi São Jerônimo, né? A Isso, Vulgata. Vulgata, isso. A Vulgata. É o Antigo Testamento? É o Antigo Testamento. Não, é o Antigo e o Novo. Mas ele sim, para nós ele traduziu o Antigo Testamento, ou seja, o Pentateuco, tá? Lembra que tinha a Septuaginta, que foi traduzido para o grego? Ele não pegou do grego e pegou do original. Então, na hora que ele estava traduzindo, Nelly, aí esse cara, olha a sacada dele. Na hora que ele pega Adonai na tradução, ele acha um jeito de traduzir para o latim dii, que quer dizer dar, de. Por isso que Deus, aqui em português, é plural, porque vem de dii, que quer dizer dar, mas como ele deu, ele pôde dar tudo, ele é Deus. Ele dá tudo. Simples assim, tá? Isso foi no século V. É muito importante essa Vulgata, foi bem traduzida por ele. É claro que tradutore, né, é traire, né? A gente sabe disso. Eu sei por mim. É pelo aramaico, por isso que eu fiquei confusa. Mas agora lembra por que ela não é escrita toda em aramaico, ela é escrita no começo em aramaico, depois em hebraico. Por quê? Porque os demônios não liam aramaico, os demônios liam hebraico. Então, eles não conseguiam entrar na Bíblia, né? Lembram? O demônio só entra na tua casa se você deixa ele entrar. Ele pergunta, posso entrar? Se você falar que pode, ele entra. Se você falar que não, ele não entra. Tá? Então, é o mesmo caso da Bíblia. Ela é escrita num idioma que não se sabe, aí eles não entram. Depois, o restante vem em ivrite. Oi. Uma coisa que assim me intriga, né?
que Fala mais alto, queridão, fala mais alto. me intriga. Tem um... Você dentro- ficou chateado quando eu te acordei hoje, Boris? Fiquei, mas vou fazer o quê? Já acordou? Você já teve esse mau pensamento? Vou fazer o quê? Manda, querido, manda. Não, o que intriga é assim: se você lê o hebraico, né, então você vai ter que, para Adonai, você vai ter um tetragrama. Tá? Correto. Então, você vai ter Yod, Rei, Vav, Rei. Que não é Adonai. E Olha, não olha é o que você está Adonai. entrando. Porque Não é Adonai. Você não tem um Dalet. Não, não tem. Agora, vocês estão entendendo ou se sem vergonha ele está querendo entrar? Olha só. Yud, Vav, Vav, Rei. Antigamente se escrevia assim, olha. Olha aqui para mim, gente. Yud, Rei, Yud, Rei, não, Yud, Rei, Vav. Quando ele criou o mundo, não, quando ele criou o universo, ele repetiu o Rei. Por isso que é tetragramaton. Se ele não tivesse criado, era só ele. Aí ele falou, isso é muito louco. Aí ele falou, com a fala dele, ele cria o universo, e aí o rei se levanta. Por isso que é escrita de 4, e por isso que nós temos 4 pontos cardeais. Mas entra mais, Boris, você ia entrar mais, não ia? Fala mais. Vai. Ia entrar, né? Então, da onde surge, né, a palavra Adonai? Porque você não lê. Boa. Entende? Da onde Quer ver surge que a legal? palavra Adonai? Porque De onde vem Elohim? Elohim é mais fácil de entender. Mas é lindo. Elohim Agora, é mais fácil de entender. Porque Boris, os 72 nomes. Sim. De onde vem tudo aquilo, cara? Sim, então, é como... Então, é por aí. Então, até agora eu não consigo... Elohim eu entendo do jeito que eu leio. Tá. Eu faço a minha leitura. Tá. Porque em algum momento, né, o Deus judeu, o Deus hebraico, aramaico, né, o primeiro falado, né, é El. E, olha, puta, que filho da mãe que você tá. Olha, para quem estiver aqui conosco, que não for da comunidade, eu preciso explicar uma coisa. Nós, judeus, não podemos pronunciar o nome sagrado. Tá? O nome sagrado é essa que o Boris bem colocou, esse tetragramaton. Isso aqui é um nome que nós não devemos pronunciá-lo. Por quê? Porque é um nome sagrado. Ele é um nome que cria. Não devemos falar esse nome no vão. Não é em vão. Não devemos falar esse nome no vão, no vazio. Ele só poderá um dia ser pronunciado numa necessidade de criação. Então, daí nós temos outros subnomes que são tão importantes quanto... Não, que você tem e que você vai ter em algum momento, em algum texto alquímico, né? Você vai ter a palavra abracadabra, porque você vai ter... Quando eu crio, quando eu falo, eu crio. Isso. Te odeio. Não é muito, mas eu te odeio. Vai dormir. Mas vamos voltar. Então, aí você tem... Aí é mais fácil de compreender. Porque se você tem... E você acha que eu até hoje entendi isso claramente, cara? É complexo. Eu só achei a origem de uma palavra hoje em latim, que eu falei hoje para vocês, a palavra boca. Boca. Oros. Hã? Oro. Não, em latim. Em latim, oráculo. Latim. Porque or para nós é luz, né?
Outro dia um colega meu veio trazer a palavra em copta de Horus, que é outra Horus coisa. é outra coisa. É Horus outra, é outra coisa. Aí você vai pegar... Claro que Horus ele foi morto em 12 partes. Né? Aí a irmã e mulher dele, olha isso, a irmã e mulher dele juntou. Aí foi criado... Não, aí... Bem, tá bom. Então, vai, tá bom. Eu acho que a Sandra quer E aí, comentar alguma fala, coisa, Sônia. me parece. Sandra, você quer comentar alguma coisa? Tira o som. Você tá mudo. Pronto. Agora Está me sim. ouvindo? Sim. Eu queria perguntar por que você Você não falou... quer mais? Pode perguntar, Sandra. Por que você falou que todas as catedrais e lojas maçônicas têm como base o cálculo do primeiro templo de Salomão? Por quê? Que cálculo é esse e como é que se reflete nessa criação das catedrais? Estou imaginando as góticas, né? Isso, tá. O cálculo é muito simples. Você acha isso, tá? No Velho Testamento, tá lá isso. É simples. Você acha simplesmente. Agora, a tua pergunta, eu acho que ela é mais profunda ainda, né? Olha, eu estive lá amanhã e foi muito legal, porque eu fui lá amanhã e tomei um vinho e estava muito bom. Opa! Eu estou tendo algum problema com o tempo. Então, quando a gente fala que existe uma medida para a edificação de uma catedral, lembra, é chamado de catedral porque tem a cadeira do bispo. E esse bispo que tinha o conhecimento que, na época, esse bispo era o Papa. Era a cadeira do bispo Papa, Papa Pai. Né? Então, essas medidas... tem um sonzinho aí. Essa medida é a medida, olha que loucura, a medida de todas as coisas. A catedral... Fulcanelli. Você já ouviu falar nele? Não. Anota aí, por favor. Fulcanelli. Você vai procurar o Mistério das Catedrais. Tem traduzido pela Emos em português. Não é tão bom. Você, acho que como historiadora medieval, você deve gostar de francês, não é? Então, eu prefiro que... Eu acho que se você puder ler em francês, é melhor. Tá bom? Porque ele escreveu em francês e ele diz a mística que ele foi o último alquimista. E um amigo dele foi Louis Pouvet, tá? Que deu a base para o realismo mágico. Esse livro, ele trata... e tem um outro livro chamado Mansões Filosofais. Tá? É tudo do Fulcanelli. Ou seja, esse cara não existiu para ter escrevinhado esses livros, tá bom? Mas ali você vai entender... Não, ali você vai medir o porquê que a catedral tem que ter uma medida certa. Te respondendo diretamente, ao mesmo tempo, não, né? A catedral é um livro de pedra. Lembrando que o nome do primeiro papa era Simão. Pedro. Simão. Aí, quando ele conversou com Deus, ele virou Pedro, que é masculino de pedra. Por isso que ele é o alicerce físico das catedrais. Então, esses dois livros ele vai te dar uma base mística para isso, tá? Agora, se você quiser se aprofundar em maçonaria, tem um livro de um falecido amigo meu, é um dicionário maçônico, tá? O único feito aqui no Brasil, tá? Esse é um dicionário lançado pela editora Pensamento, tá? E ele escreve o que ele pode escrever e é muito bom para te dar essas bases. Eu sei que você quer se debruçar... Como é o nome dele? Gervásio de Figueiredo. Joaquim Gervásio de Figueiredo. Tem mais dois outros nomes. Espera um pouquinho.
Mas já está bom. Joaquim Gervásio. Eu lembro do RG dele. O RG dele é 2030. Tá bom. Ô, Nilson, Sua para de rir memória é aí, irritante. seu Mané. Para de rir aí. Sua memória é irritante. É uma coisa fora do comum ouvir o Lívio dar essas dicas com nome, sobrenome, editora. Que é isso? É nada, aqui só tá tudo escrito aqui do lado. Eu estou fazendo vocês me perguntarem isso, tá, gente? Você gosta de humilhar as pessoas, viu, Olívio? Isso não se faz. Ô, Jorginho, boa memória tem dois lados, Jorge. Porque você lembra de muita coisa e também não esquece das coisas ruins, cara. Então, É bom isso. os dois lados, cara. É complicado, é. O Pauwels não é aquele que escreveu Despertar dos Mágicos? Ah, e olha só, olha que legal. Boris, eu não sei, hoje eu estou meio assim, eu estou te vendo diferente, você está meio colorido. Tá meio... Ele tem que dormir antes, entendeu, Olívio? É importante que ele durma antes. Ah, então dorme sempre e a gente te acorda, pode deixar. O filho da mãe do Jorge... Não estava. O Jorge. O Boris está trazendo para nós... lembram desse livro, Despertar dos Mágicos, dos anos 60? Louis Pouvet e Jacques Bergier. Lembram? Não? Pô, vocês precisam ler esse vocês todos têm que ler esse livro. O Despertar dos Mágicos. E acreditem em tudo que está ali. Tem que ler. É muito legal. É muito legal. Sabe? Obrigado, Boris. Bem lembrado, cara. Esse é sensacional. É uma loucura até. Qual é o autor? O autor. Jacques Bergier e Louis Pouvet. Louis Pouvet ele escreve um livro falando mal de George Ivanovich Gurdjieff, do Quarto Caminho, que eu falo sempre dele, lembram? Tá? Vocês querem ver o livro que eu estou lendo atualmente? Querem ver? Eu já volto. Não, ele lembra 500 títulos, é editora. Na hora que ele falou editora... Eu quero... É humilhante, juro por Deus. Você compactua comigo? Obrigada. Está dando para ler ou está ao contrário? Conversas com o diabo. Conversas com o diabo. Pietr Demianovich Ouspensky, tá? É um russo. Aqui ele fala, olha só que legal, ele fala de um livro do Velho Testamento, desculpe, escandinavo. Aí Deus foi conversar com Adão e Eva, que eles tinham tido, que eles só poderiam ter 6 pares de filhos. E eles tiveram 12. Então, quando Deus vinha conversar, Deus benzia os 6. Os outros não. Esses outros pares de 6 viraram os demônios. Olha que coisa isso, gente. Olha as histórias. Não é louco? É uma Bíblia escandinávia. E eu estou lendo esse livro, que quem escreve esse livro é o demônio. Mas é bem legal a história. É bem legal. O demônio, né? Rodrigo, vou ler isso aqui, ó, ver se você gosta da sugestão. Olha que sem vergonha! O grau poético. Olha, mostra o livro. Esse eu gostaria de ler. Mas põe mais perto da câmera. Não, ele tem Você que conhece falar esse pra ele livro? aparecer. Já ouviram falar o Grau Poético? Eu não. Eu escrevi esse livro em 2006. Eu demorei... É um livro de 100 páginas. Eu demorei 9 anos para escrever. Ele é todo cabalístico. Tem a quantia... Olha, você vai gostar, Sandra. Ô, Nilson, que sem vergonha! Olha, depois... Você comprou em sebo, cara? Você comprou em sebo? Comprei através da Estante Virtual, uma livraria lá em Minas. Mas esse livro não especializada é em novo. psicologia e educação. Ele há quanto tempo? Ele é... Não, pedi semana retrasada. A Estante Virtual é sebo. É sebo, né?
Esse livro, eu Recebo fiz e eles ele. entregam em casa, no prazo de uma Isso, semana. recebi em casa. Muito Esse bom. livro, Muito legal. eu fiz ele com terminação. É um livro de poesias, tá? Mas é poesia cabalística, onde todas as letras no livro todo são contadas. É igual o toque que tem a uva. Todas as palavras são contadas. Todas as páginas, acreditem, todo o livro é contado. Foram 9 anos. Agora, tem até Duata até Danã. Vocês já ouviram falar em Duata até Danã? Vocês nunca leram sobre... Eu vou matar um dia vocês. Duata até Danã é uma tribo que deu origem aos... aos irlandeses. Então tem uma mística. Ó, José de Arimateia pegou o sangue de Cristo, tá? Pegou esse na taça e levou para Glastonbury. Vamos traduzir Glastonbury? Glastonbury, cidade do cálice de vidro, tá? Então, nesse local ele levou o Santo Graal. Ali foi edificada a primeira ordem do Santo Graal, tá? E ali teve uma mistura de conteúdos celtas, irlandeses e escoceses. Tá bom, aí vocês me matam, vai, tá bom. Nilson, bacana, cara. Desfrute que tem muita coisa aí, cara. É bem legal, bem legal. Eu adorei escrever esse livro, ó. Eu ainda não era tão acadêmico assim, mas tá bom. Bem, e aí, Que ano gente? você escreveu, Olívio? Esse eu editei em 2006. Editei pela universidade que não existe mais. Uma universidade que tinha por base a psicologia. Era lá no Ipiranga. Ai, cara. São Marcos? São Marcos. São Marcos. Estudei lá. Quem estudou lá? Eu. Paty, você estudou lá? Olha só, eu trabalhei lá uma época, porque o reitor de lá vem as coisas. O reitor de lá era meu amigo e a gente escrevia poesia juntos. Então, um dia eu estava com esse livro pronto e nós editamos por lá. E eu lancei no MUBI. Bateu o recorde, gente. Nunca venderam tanto livro de poesias assim. Aí depois eu tive que dar de presente todos, porque eu não consegui vender mais. Qual foi o último que você escreveu? O quê? Qual foi o último que você escreveu? O último que eu escrevi foi um livro de poesias com um colega na USP também. Já estou com um livro pronto de poesias para editar, mas eu estou no meio de 2 edições, Boris. Um sobre o Walter Levi e sobre o Modigliani. Só que o do Modigliani eu quero ele... Walter Levi, pintor? Pintor. Eu tenho com esses 2 livros prontos. E tem um livro meu de ocultismo, mas esse eu ainda não estou no momento de lançá-lo. Estou falando espiritualmente, eu não estou preparado ainda. Sabe, é tipo o artista que cria, os artistas presentes aqui sabem, né? Quando não está na hora de vender a obra, sabe? Eu ainda não estou preparado. Tem título? Tem. Mas é oculto. Tem. Um dia eu posso... Vocês aguentam mais 1 minuto só? Só mais 1 minuto, tá? Eu aguento. Vai ele buscar o livro. Ô, Jorge. Sim. Aquilo que você postou outro dia lá no grupo sobre Esse é o livro, ó. Era a filha que amamentou o pai, era isso? Sim. Agora se preparem que vocês vão ver uma coisa, para quem gosta de arte. Tá? Ó, esse é o primeiro labirinto que se conheceu. Tem por volta de 25 mil anos, tá? Ó, é um livro de poesia e arte, onde ele está todinho manuscrito, ó. Estão vendo? Ó,
Só que é uma linha que vai de página para página, ó. Ai, que lindo que é isso. Ó. Aí deixa eu ver onde é que tá. Ó, estão vendo? Ó, Uhum. tá? Esse é um dos meus livros noturnos, ó. Agora, o que que eu faço? Ó, eu vou pegar uma... Pronto, eu peguei a palavra livro. Eu escolhi 144 palavras e quebrei as palavras, tá? Essa palavra livro, ela surge no latim em 1036, como tal. Depois a gente acaba, senão vocês me matam, tá bom, gente? Ó, livro, libre, liber, casca de árvore. Casca para escrita. Escrita que tem que ter suporte. Suporte na árvore. Árvore da vida. Vida, liberdade. Liberdade, liber. Liberal. Livre, livro. O livro liberta. Libertador. Liberador. Libero. Desprender. Desprendido. Libertos. Libido. Libido. Vontade. Vontade de ser livre. Leve. Sem peso. Peso, libra, equilíbrio, equilibrium, de existir. Existir com vontade. Vontade é realizar. Realizar com peso. Peso com contrapeso. Contrapeso balancear. Constelação para balança. Constelação de Libra. Constelação junto das estrelas. Estrela tem luz própria como a liberdade, liberdade de compor, compor a escrita, escrita como libido, libido de verdade, verdade de vontade, vontade de ser livre, livre como um livro, livro, livro como livre. É assim que eu vou fazendo as minhas poesias, tá? E aí tem a palavra medo, a palavra paciência, a palavra gula. Eu pego a palavra da origem e vou quebrando. Tá? Isso você faz de noite, Olívio? Isso eu faço de noite. Então tá. Às vezes eu tenho meus gaps aí, sem namorada, sozinho, triste, isolado. Ai, que dó. Aí eu fico escrevendo. Eu tô precisando de um gap desse, que eu escrevo alguma coisa um dia. O quê? O quê? O quê? Quem sabe se eu tiver um gap desse, eu escrevo alguma coisa. É legal, é legal. Escrever é muito bom, gente, é muito louco. Mas esse, Boris, eu ainda não estou preparado para soltá-lo, sabe? Esse ainda O Boris estava me falando sobre aquela pintura que uma vez eu mandei. O que você gostaria de saber, Boris? Não, eu fiquei pensando, né? Porque é uma coisa assim, eu escrevi para você. Tá? Eu sei, eu vi que você me escreveu. Depois eu perguntei para o Olívio e o que ele falou. Ele disse que parece que esse pintor era um... Você se lembra, Olívio? Aquela... Está lembrado do assunto? Tô sim. Que a gente falou que tinha... Eu prefiro não lembrar. O Olívio disse que talvez não seja exatamente essa interpretação que foi dada no texto, que a pessoa era um pervertido, o pintor era considerado um pervertido para a época, tá certo? Então, para a época. Para a época. Hoje também eles seriam tanto quanto pervertidos. Essa questão de... É que, no caso, a questão do Jorge ali, o texto que ele enviou, né? Foi um amigo dele que enviou para você, não foi, Jorge? Exato, foi exatamente. Então, ele queria saber a procedência. Então, quando eu fui atrás como um acadêmico, né? Pesquisar. Eu não consegui fechar, e aí era uma pessoa que fazia esse tipo de análise, né? Então, Jorge, é um complexo tudo isso. É como um amigo... Eu tenho trabalhado muito com a comunidade para fazer expertise, para fazer levantamento. Eu vivo disso, gente. Eu pago minhas contas com isso, né? Então, essa semana um amigo meu... Desculpe, eu só não quero falar o nome, tá? Me trouxe uma coleção bem bacana e eu não tenho condição de fazer o levantamento, porque se eu tenho conhecimento, eu tenho. Se eu não tenho, eu não tenho. Não tenho o que fazer. Claro. Só que eu achei dois caras, Jorge, que eu não confio. Não por não ser da comunidade. Eu não confio nos caras
E falei para ele, olha, eu tenho 2 pessoas que fazem isso, mas eu não quero que eles entrem na sua casa. Acho que não são pessoas confiáveis. Então, certas coisas, eu acho que é melhor a gente deixar de lado, sabe? Não. É isso aí. É. Porque, como você me respondeu no particular, talvez... por isso. Você entendeu? Por isso que eu fui no particular. Porque se fosse uma coisa que abria o leque, eu abro o leque. Mas se não é tão certo, eu prefiro uma caixinha postal. Ok. Tá bom? Vocês gostaram, gente, de hoje? Foi interessante? Sim. Muito. Eu curti um pouco. O que é, seu chato? Agora, o que? Fala. Deu para curtir um pouco. Ah, tá bom. Agora o Nilson depois foi falando, hein? Já que acordou, né? Já assiste essa aula mesmo. Já que acordei, pronto, acabou. Olha, eu não ia aí, falar, moçada. mas eu vou falar. Na hora que ele atendeu, ele estava roncando, viu, gente? É isso aí, moçada. Muito Tá bom. bom, olha, Mais uma vez, boa obrigado semana, pela aula, amanhã Luiz. bom Shabbat Shalom para amanhã. Shabbat Shalom para todos. Boa eleição, né? Domingo é dia de boa eleição eleição. também. Votem bem. Eleição. Eu não vou votar. Tchau, Chico. Tchau, Maria. Viu? Tchau, Votem gente. consciente. Muito bom. Depois não pode reclamar, tem que aguentar. Ai, caramba. É isso aí. Vereador, eu vou voltar na comunidade mesmo. É isso aí. Vamos de Daniel Annenberg. Vou nele mesmo. Já estou divulgando. Eu acho que é um cara de confiança nosso. Pelo menos é um cara honesto. Você vai votar no amigo do Bolsonaro, né? Vou como que é o nome? O cara que estava lá em cima, que agora está lá embaixo. Muçulmano. Muçulmano. Esse Não, sai daí. Esse ano eu ganhei a graça de não precisar votar mais. Por quê? Por quê? Porque eu tenho direitos legítimos. Ah, entendi. Não, já sei. Bateram em você e você não pode mais ir lá machucar. Não posso ir mais. Entendi. Eu só vou ter que sair. Tá Um bom, beijo para Jorginho. todos aí. Não, Shabbat peraí, Shalom. Jorge, fica aí. Tchau, Jorginho. Te vejo já já. Até daqui Ele a já pouco, fez a barba, Jorge. ele tá todo bonitão lá, Boris. Deixa ele, vai. Vai. É isso aí. Jorge, Tchau, gente. Tudo de Tchau, bom. beijo. Shabbat Shalom. Beijão, tchau. Tchau, Marta. Boa noite, pessoal, para vocês todos. Tchau, Nilson. Obrigado Boa leitura, pela Nilson. compra aí, viu? Legal. E te dê sorte. Tchau, Dina.